Mas, ministro, eu tenho 3 perguntas para o senhor, muito simples. A primeira delas é o seguinte: qual a sua opinião dessa emenda aprovada ontem na Câmara dos Deputados, a emenda 2 de 2015, que torna impositiva as emendas de bancada? Isso vai gerar uma obrigação a partir de 2020 de 3,9 bilhões de novas despesas. E da onde vocês vão cortar gastos dessa ordem? Porque se serão obrigados a gastar 4 bilhões, nós temos a emenda constitucional 95/2016, o teto de gastos, que não permite que esse gasto avance além de um certo ponto. Então, necessariamente, os senhores terão que tirar dinheiro de algum lugar, terão que tirar 4 bilhões de algum lugar para poder suportar mais esse gasto impositivo. Acho que, minha opinião é que isso vai no sentido contrário de tudo que deveria ser feito. É engessar mais ainda o orçamento, o contrário da sua exposição. Mas gostaria do seu comentário sobre essa aprovação, aliás, em tempo recorde. A Câmara deu uma demonstração de eficiência fantástica. Em um dia, ela desenterrou uma coisa que estava lá desde 2015 e liquidou o assunto. 2 turnos no mesmo dia. Se usar essa mesma velocidade para aprovar a reforma da Previdência, o Brasil está salvo. Eu espero que os deputados peguem o exemplo e continuem. Ainda, ministro, não quero insistir em Previdência, até porque o tema não é esse hoje, mas eu apenas queria salientar o seguinte: o presidente Bolsonaro, e não só ele, eu também, tenho uma imensa admiração pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos são um país que estão constantemente em conflito armado, tem uma participação, os seus militares têm uma participação em guerras seguida, a guerra do Iraque, enfim, tantas outras guerras que eles se envolvem, do Vietnã, etc. e tal. E lá o sistema de aposentadoria dos militares é muito simples, a partir de 2018, o senhor deve saber. Ele pode se aposentar com 10, com 15, com 20 anos e proporcional 2% ao ano do tempo que ele trabalhou. Depois ele vai para um fundo que é um fundo que vão todos os funcionários públicos. Não há lá um outro privilégio. Então, a minha sugestão é que nós copiássemos na reforma da Previdência dos militares o exemplo dos Estados Unidos. Só isso, ministro. Muito obrigado. O que eu acho do que foi aprovado ontem? Só vocês entendem essas coisas mais complexas. Eu estou chegando agora. Eu só posso dizer que o deputado Rodrigo Maia tem sido extraordinariamente construtivo em relação à minha pessoa, de me ajudar. Olha, nós vamos construir uma coisa interessante, etc. E eu, evidente que quando eu olho, são as duas faces da lua, né? Se você me perguntar, eu estiver olhando de um lado, eu vou dizer uma coisa, estiver olhando do outro, eu vou olhar do outro lado. Eu proponho no Pacto Federativo que haja justamente um empoderamento da classe política no seguinte sentido: não tem mais nada carimbado. Não tem mais nada carimbado. Então, evidentemente, se você me perguntar, a medida de ontem está carimbando. Você fala assim, então você aprova? Eu falo, bom, o lado onde ela está carimbando mais ainda, eu não gosto. Porque o que vai acontecer com isso, evidentemente, é que vai estourar o teto de gasto mais cedo ainda. Bem mais rápido. Está tudo carimbado, com 96% já está quase estourando. Se tiver 98%, 99% carimbado, tudo indexado, subindo sem parar, vai explodir rápido. Então, eu não gosto do carimbo. Por outro lado, eu acho que ninguém mais legítimo para gastar o dinheiro do que um deputado que foi eleito. Muito mais do que qualquer ministro. Então, o sujeito foi eleito. Ele vem aqui num orçamento de 1,5 trilhão, nos orçamentos públicos 5 trilhões, e ele sai com 10 milhões, 15 milhões, ou então com esse aumento agora sai com um pouquinho mais, leva para casa. Se você somar tudo, dá algumas dezenas, não dá nem centena de bilhão, em orçamentos de 1 trilhão. Eu vou dizer que está errado o deputado poder levar um dinheirinho para a base dele? Eu também não posso ir contra. Então, ele fez um movimento que eu fiquei olhando, falei assim, um sinal mais, um sinal menos. Sinal menos porque está carimbando, está contra o espírito que nós queremos. Sinal mais porque, já que é para ser carimbado, que seja carimbado por alguém que foi votado lá embaixo, não o governo central, que hoje qualquer ministério tem mais poder orçamentário do que qualquer governador ou qualquer prefeito. Tá certo? Bom, terceira pergunta é dos militares. Dos militares, eu também, da mesma forma, eu disse, olha, eu vou até um certo ponto, eu preciso da contribuição. Então, do ponto de vista da reforma previdenciária, eu não posso reclamar, porque vieram 96 milhões para a reforma previdenciária. O meu objetivo principal é tornar a Previdência saudável.
eles naturalmente falam, olha, mas tem um problema de um atraso e aí é aquilo, às vezes um jovem está entrando para trabalhar no Poder Judiciário e o primeiro salário dele é R$20 mil, e um general depois de 50 anos se aposenta com R$21 mil. Aí ele diz o seguinte, olha, se for na carreira pública, o sujeito faz um concurso público, é promovido, faz segundo concurso, é promovido. Aqui o cara faz 18 cursos e não é promovido para lugar nenhum, só se ele virar general. Então eles têm lá, essa é uma redistribuição deles, orçamentariamente. A única coisa que nós fizemos como equipe, nós falamos, que as discussões foram, eu falei, olha, não dá para... Tem que ter equilíbrio fiscal. O sistema tem que acabar em equilíbrio fiscal. Não pode aumentar o buraco ano nenhum, quer dizer, cada ano, porque nas primeiras simulações, primeiro ano dá 4 bilhões de buracos, segundo ano dá 6, não pode. Então, está tudo orçamentariamente, vai melhorando ano a ano, superávit o tempo inteiro daqui até lá. Então, isso é até onde eu posso ir. Daí para frente, escapa o meu regime de ação.